Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, sábado, dia 18 de abril de 2020. Sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Muito obrigado por me permitir, todos os dias, entrar no seu lar para falar um pouco da Palavra de Deus e nos trazer com isso o alento do Senhor durante tempos de dificuldade, tempos de crise. Você já parou para pensar? Hoje é sábado, último dia da semana. Você já parou para pensar a quantidade de tempo que Deus desprendeu durante a semana para cuidar de você? Exclusivamente de você? Pastor, exclusivamente? Sim. Deus dispensa do seu tempo exclusivamente para cada ser humano, guardando, atendendo às suas necessidades, ouvindo cada oração, cada comunhão que nós temos com Ele, cada momento a sós, Deus está nos ouvindo. Meus queridos, como Deus tem abençoado a nossa vida, como Deus tem, desde a criação do mundo, coroado a nossa vida com a certeza de sermos um ser importantíssimo para Ele. Haja vista que quando Ele faz o homem, Ele diz: façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem equivalente a nós, façamos o homem a nossa própria imagem, façamos o homem conforme nós somos. Na criação de Deus, o homem estava sendo trabalhado, feito, pensado, e faltava algo, faltava ainda o fôlego da vida, faltava ainda o Espírito sobre ele. E diz a Bíblia que Deus, ele tira do seu Espírito, ele sopra o Espírito nas narinas deste homem, e este homem então agora passa a ter vida. Meus irmãos, quando eu estou falando homem, eu não falo de gênero, eu falo de ser. Como ser, é corretamente dizer homem e não há nenhum problema nisso. Eu explico essa situação porque a declaração bíblica diz assim, e hoje nós precisamos usar o politicamente correto. Então é politicamente correto dizer homem na situação ser humano, só para que nós entendamos o porquê o uso dessa palavra. Voltando então, Deus faz o ser humano nesse momento e Ele abrilhanta esse ser humano com a vida. E depois disso, nós vemos no relato bíblico que todos os dias Deus vem cuidando, Deus vem procurando o ser humano, Deus vem trabalhando na vida do ser humano. E hoje eu quero apanhar um texto com 2 versículos somente, para que nós entendamos toda essa situação e para que nós saibamos que viver nessa terra falando do Evangelho é uma honra, é um privilégio, é uma das maiores dádivas que temos, é falar do Evangelho, falar do próprio Deus e falar desse Evangelho. Ou seja, nós ainda nesse tempo do século XXI pregarmos as boas novas, e cada dia essas boas novas produzem coisas diferentes em nós. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ontem, por exemplo, eu li uma palavra que, se eu lesse ela hoje, eu falaria uma outra vez, uma outra coisa de outra forma. Não que traria uma nova tradução, mas traria para a nossa vida um novo conforto. A tradução é a mesma, a palavra é a mesma, a versão é a mesma, porém, o que Deus deseja falar através de nós é novo a cada manhã.
E acreditem os irmãos, eu não escrevo nada, não tem nada escrito em cima da mesa, a não ser os dois instrumentos, que na verdade é um só. Não há um papel aqui escrito, a não ser um estudo que está sobre a mesa, que eu passei ainda na terça-feira, na nossa escola de avivamento, mas o restante, tudo Deus inspira através do Espírito Santo. E isto é muito interessante. Nós, sem a iluminação de Deus através do Espírito Santo, sem a inspiração de Deus, quando eu falo inspiração, é a inspiração pessoal de Deus, aquele momento que nós temos de pessoalidade na palavra, que nos permite ser usado pelo Espírito Santo. Isto é o Evangelho, isto é o cuidado de Deus, é Ele próprio usando o ser humano para falar, independente, meu irmão, de quaisquer que sejam esses seres humanos. Quando você depende de Deus, você abre a sua boca, Deus então está falando através de você, através da palavra, ainda que isso pareça loucura. E hoje muitos sentem timidez, vergonha. Eu não vou falar não, porque está fora de uso, fora de moda, eu não consigo falar. Deixa eu te falar uma coisa, é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. É sobre isso que nós vamos reflexionar nessa manhã. É sobre isso que nós estaremos dizendo nessa manhã. É sobre 2 versículos da palavra de Deus que permeiam a nossa visão, a nossa virtude diante de Deus, o nosso bem-estar diante de Deus, para pregarmos e falarmos desse rico evangelho que não traz fanatismo. Se o sujeito é fanático, isso é uma questão dele. Não traz abertura para situações inconvenientes. Se o sujeito é inconveniente, isso é uma situação dele, porque a palavra de Deus, ela nos traz a cada dia como uma bússola o apontado norte. Vamos então para o texto? Pegue a sua Bíblia, dê uma pausa aí nesse vídeo e vamos ao texto. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A Bíblia, a Mensagem, traz esse texto da seguinte forma: são notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem: aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Prestou bem atenção? Esse texto, ou particularmente o versículo 17, causou a reforma protestante. Foi quando Martinho Lutero, lendo esse texto, Martinho Lutero, um monge, Martinho Lutero, um clérigo da época, quando ele lê esse versículo, ele vê que a situação não estava a contento, não estava correta, então ele faz a reforma, o ato da reforma protestante. Nasce então uma visão nova e correta da palavra de Deus.
Mas Paulo trata junto aos romanos o seguinte: olha, eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é o poder, ele é a boa nova para a salvação. Meu querido irmão e irmã, a nossa e a salvação de qualquer pessoa, e quando nós falamos da salvação, nós falamos da aproximação total, da comunhão total de Deus. Quando nós falamos de salvação, nós não falamos de algo que está longe, distante, que não consegue ser alcançável. Nós dizemos o seguinte: olha, quando você acreditar na cruz do Calvário, quando você crer naquele ato que foi feito ali, quando você crer no nome daquele homem que morreu ali, chamado Jesus Cristo, nome que está acima de todos os nomes, o Filho e o próprio Deus, quando você acreditar nessa coisa, você terá a sua salvação. Como então nós podemos caracterizar a salvação de uma forma comum a todos, que nós todos entendamos? A salvação é a comunhão completa, é a completude do ser humano diante de Deus. Vamos entender um pouco. Você passa em uma dada passarela, passeio, em um dado lugar, e aquele lugar que você está pisando tem um buraco. E esse buraco, ele nada preenche ele. Você pode colocar ali uma terra, você pode colocar uma brita, você pode colocar uma areia, até mesmo concreto. Só que naquele lugar que você passa, o lugar é pavimentado por manta asfáltica ou por asfalto. Então todos aqueles produtos em dado momento que nós colocamos, que a gente coloca como o que a gente chama de paliativo, ele não vai fazer o seu papel, o papel daquela pavimentação original. Em dado momento, passa-se carro, passa-se ali o pedestre, o transeunte, passa ali as pessoas. E aquele produto que foi colocado, aquela areia, aquela brita, aquele concreto, enfim, que foi colocado ali, ele perde a sua capacidade, ele não consegue dar liga àquele outro material, são materiais diferentes. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Eu gosto muito de trazer exemplos práticos da vida. O que eu quero dizer com isso? Aquele produto, ele não consegue ligar, ele não consegue então fazer o entranhamento dele um com o outro para cumprir o seu papel. Vamos trazer essa prática para a nossa vida pessoal. O homem pode, o ser humano pode buscar de todos os jeitos, em todos os lugares, em tudo aquilo que ele pensa ser bom. Ele pode buscar isso no dia a dia, ele pode buscar isso nas bebidas, ele pode buscar nas drogas, ele pode buscar em qualquer que seja o lugar, na sua satisfação pessoal. Ele pode buscar preencher o buraco da sua alma, da sua pavimentação. Ele pode pensar que qualquer desses produtos irão preencher aquele local vazio da sua alma. Mas ele não vai conseguir, porque esse produto não faz a ligação correta com aquilo que nós nomeamos de alma. Ele não vai estar então ligando o seu espírito com o Espírito de Deus. Apesar de Deus cuidar de todos, não haverá então uma comunhão completa diante de Deus, porque o produto está errado, a forma está errada, a forma correta e o produto correto está declarado nesta palavra: pois não me envergonho. Primeiro, não me envergonhe de estar falando isso para você, por mais simplório que seja, por menor que seja,
por você achar que não é científico, mas o cientificismo está naquilo que nós conseguimos crer, observar e provar. Todos os dias nós provamos a existência de Deus, todos os dias nós respiramos o ar, o vento assopra por onde quer, para onde quer e vai para onde quer, e ninguém consegue o limitar, ninguém consegue ver o vento, mas sente o vento. Ninguém consegue ver Deus, mas consegue sentir a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, aquilo que Ele desprende ou desprende para nós todos os dias. Por isso, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Deus quer salvar a todos. E é este produto que falta para preencher aquele vazio na sua alma. O meu vazio já foi preenchido. Isso não é uma coisa de pertença ou exclusividade somente sua. Todo o ser humano tem um vazio na alma. Todo o ser humano busca uma resposta diante de Deus. Todo ser humano deseja saber o porquê estou aqui. Todo ser humano, em toda a sua vida, está vazio, até que ele encontre o produto certo para que aquele vazio, eu vou usar de novo a palavra buraco, para a gente entender, né? Aquilo que está vazio, que está sem, precisa ser preenchido, até que ele encontre o preenchimento correto. Todo ser humano está vazio diante de Deus, e Deus propiciou na palavra da salvação, na boa nova de salvação, a cruz do Calvário, para que você desfrute dessa benevolência, desse buraco, desse vazio ser preenchido pelo próprio Deus. Falar que está vivendo em resiliência é muito fácil. Falar que está vivendo em refazimento todos os dias é muito fácil. Meu querido, soltar um sorriso no rosto é muito fácil. Até mesmo o sorriso amarelo, aquele sorriso onde você vê que a pessoa realmente não está traduzindo o que ela é. Ela forçosamente toma um caminho. É muito fácil. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão se acabando? Quantas pessoas estão procurando no produto errado o preenchimento da sua vida? Quantas e quantas pessoas não conseguem entender o porquê que, apesar de ter um status social, uma condição financeira muito boa, ou não ter nenhum status social e nenhuma condição financeira, porque o atrelamento do Evangelho não está naquilo que você tem ou quem você é. Ele está naquilo que você deve ser. Independente da sua raça, independente da sua etnia, independente da sua religião, independente da sua condição financeira, se você faz parte da classe A, B, C, D, E, enfim. Deus está pronto a preencher o vazio da alma, tanto de judeus quanto de gregos, primeiramente dos judeus, do povo escolhido. Depois do grego, o que isso quer dizer? O Evangelho está aberto a todos. A palavra de Deus está aberta a todos. E o que você ainda está esperando, meu querido? O que você ainda está esperando para permitir que Deus preencha o vazio da sua alma? Mas que coisa é essa de permitir? Eu tenho que dar permissão? A vontade é sua. A vontade e o desejo é seu. O vou voltar lá no anteprincípio que eu estava falando.
a vontade de preencher o vazio da sua alma com um produto chamado salvação, que veio da cruz do Calvário, e todos os dias cuidar. Aí que está o segredo maior. A prefeitura da terra não consegue cuidar de tudo o que precisa, sempre está falhando. É buraco por toda a via, enfim, é árvore caindo, são coisas acontecendo, é obra que a prefeitura do céu, isso é metafórico, a prefeitura do céu, o bom é que preenche aquele vazio da sua alma, coloca o produto certo chamado salvação, cruz do Calvário, coloca ali na sua alma e sabe o que faz? Todos os dias está ali cuidando. Deus está cuidando de você. Deus então deseja cuidar mais de você. E Deus tem um desejo maior, que é salvar a sua vida em plena comunhão com Ele. Não me envergonhe desse Evangelho. Não me envergonhe dessa palavra. E para terminar, essa Bíblia diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo ou o justo viverá por fé. Vamos então acreditar? Vamos saber o que é de fé em fé? Fé em fé. Todos os dias a sua esperança é renovada. Todos os dias você consegue enxergar uma coisa melhor diante de Deus. Porque pela justiça de Deus nós conseguimos viver de fé em fé. Cada manhã que eu me levanto e venho gravar esse vídeo e venho falar com você, porque nós não estamos podendo estarmos juntos agora. Nós não podemos, infelizmente, abrir o templo para que cada um dê um abraço, cumprimente, converse pessoalmente. A pessoalidade do culto diante de todos, a coletividade agora, por enquanto está cerceada. Mas esse instrumento que nós usamos, esse instrumento que é o vídeo de toda manhã, quando eu levanto, a minha fé de ontem passou, ela é renovada hoje, para que eu possa falar da palavra de Deus e falar com os irmãos daquilo que realmente creio diante do Senhor. Que a sua vida, meu querido, seja permeada pela bondade de Deus e que você possa entender que cada manhã que levanta, a sua fé está sendo renovada e trabalhada por Deus. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Seja justo diante de Deus, seja justificado pela cruz do Calvário, seja ensinado pelo Espírito Santo, muito mais, seja cada dia mais e mais amado por Deus. Talvez você não esteja vendo uma saída, talvez a sua dificuldade está sendo muito grande. Eu quero te apresentar, a saída é Deus. Eu vou fazer o último uso do meu copo com água, para mostrar para você que o que preenche agora, mata minha sede, é Ele. O que vai matar a sede da sua alma é o próprio Deus, a água da vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você todos os dias, que o Senhor te dê a paz, e que isso que eu usei no singular seja plural e valha para mim também. Deus os abençoe em Cristo Jesus, um sábado de excelência na presença dEle.